Vamos lá. O sentido da vida. A vida tem de ser muito mais do que isto. Não pode ser só isto. Acordar, comer, dormir. Não me acostumo com essa vida vazia de sentido. Tem de ver algo maior e melhor, pelo qual eu possa viver, morrer. É madrugada e estou no ponto de ônibus. Vejo pessoas, carros e uma folha caindo. Ouço buzinas. Estou eu aqui, esperando a vida passar. Ernesto Rojas. Olá pessoal, depois de um longo tempo estamos aqui com o segundo vídeo do nosso canal. Nesse segundo vídeo, quero falar um pouco sobre o sentido da vida. Falar sobre o sentido da vida não é uma questão muito fácil. Responder qual é o sentido da vida é uma das questões filosóficas mais difíceis de serem respondidas. É a tarefa, tanto da poesia quanto da filosofia, tentar dar uma resposta satisfatória a essa pergunta. Porém, não é uma resposta que abrange a totalidade e satisfaz de modo completo o ser humano. A resposta, tanto filosófica quanto poética, é uma resposta parcial, inclusive porque depende também do filósofo ou do poeta. Essa pergunta que cutuca diretamente a alma humana é uma questão muito difícil de ser respondida. Por quê? Ela depende primeiramente do indivíduo, das suas ideias, daquilo que ele carrega dentro de si, a sua bagagem de vida e aquilo que ele entende por mundo e por vida. Porém, nós vamos tratar aqui de modo geral sobre esse tema que é angustiante, que é curioso e que instiga o homem também. É um tema complicado para a filosofia, porém é tratado com docilidade pela poesia. Quando nós olhamos para a história da filosofia, nós podemos perceber que, de maneira geral, e não especificamente de cada filósofo, o sentido da vida, como diz a palavra filosofia, é chegar próximo da verdade. Para a poesia, o sentido da vida consiste na busca pela beleza. Na minha opinião, as duas coisas procuram a mesma, por nomenclatura diferente, né? Porque, ao meu ver, a verdade é bela e a beleza é verdadeira. Uma coisa não pode contradizer a outra. Essa pergunta sempre foi angustiante para o homem, creio que é daí que começou a filosofia. A filosofia, no intuito de entender para onde o homem caminha e qual o sentido da vida, começou a indagar-se a origem do mundo. Tanto é que nos primeiros filósofos, as primeiras perguntas filosóficas eram perguntas cosmológicas. Ou seja, o filósofo queria saber de onde originou o mundo. Quando nós começamos a perguntar de onde originou o mundo e como se originou o mundo, nós começamos também a perguntar para onde vai esse mundo. Nesse sentido, como fica a minha vida, que é tão curta? Não é uma pergunta fácil a ser respondida, não é uma pergunta que nós podemos conceituar, mas nós devemos pensar e sempre refletir sobre o sentido dessa vida. Baseado nas escrituras bíblicas e também nas evidências visuais, o homem sempre pensou que ele era o centro do universo. Ele sempre percebeu que o mundo ao qual ele vivia era o centro. Por isso que ele sentia-se tão importante e tão grandioso. Até que, com a Revolução Copernicana, essas coisas caíram em descrédito. Depois que ainda mais descrédito com a teoria do Big Bang. Essas descobertas que foram feitas em relação ao cosmos, em relação ao mundo, a teoria da evolução, fez com que o homem perguntasse a si próprio qual era o sentido da vida. A partir do momento que ele deixou de ser o centro do universo, deixou de ser a peça mais importante desse quebra-cabeça, para que ele veio ao mundo se ele é uma parte tão minúscula e tão pequena? Se nós pegarmos e formos ver o tamanho do universo, o tamanho do cosmos, o tamanho do planeta Terra, nós somos uma poeira cósmica. O ser humano
é uma pequenina parte nessa imensidão que nós podemos chamar de universo. Então, o que esse ser pequeno, que esse ser banal tem para fazer? Qual que é o sentido da vida desse ser pequeno? O poeta Ferreira Goulart, numa entrevista ao Roda Viva, e todos nós sabemos que ele era ateu, não era um homem religioso no sentido próprio da palavra, ele expressou da seguinte maneira: que a vida é banal, que a vida vai acabar, que a vida é finita, isso eu já sei. Eu quero saber o que dá para salvar, o que dá para fazer com isso. Esta é a angústia do ser humano, saber que essa vida que é tão pequenina, essa vida que é tão finita, ela um dia vai acabar. O ser humano então quer saber o que dá para salvar, o que dá para fazer com isso. Pensar sobre o sentido da vida, pensar sobre aquilo é descobrir o sentido da vida é descobrir o próprio papel do ser humano aqui na Terra. Na poesia que eu li, há uma frase que diz o seguinte: tem de ver algo maior e melhor, pelo qual eu possa viver, morrer. Esse descobrir que há algo maior é descobrir que essa realidade não me basta. Não me basta eu, Kleber, apenas dormir, comer bem, ter um carro, ter uma casa. Eu tenho que descobrir que há algo que transcende toda essa realidade. Para os ateus ou não, nós somos feitos de corpo e de alma. O corpo precisa das coisas materiais e das coisas básicas para viver. A alma faz com que nós desejemos algo muito maior e que essa realidade não nos basta. Essa realidade não nos satisfaz e não nos descansa. E é aqui que se encontra o sentido da vida. O sentido da vida não está contida no exterior do ser humano. Não está contido simplesmente em satisfazer as suas necessidades básicas, as suas necessidades corporais. O sentido da vida consiste em satisfazer aquilo que está no seu interior. O filósofo Sérgio Cortella, em uma das suas palestras, ele citou uma frase que me chamou muita atenção, mas ele disse o seguinte: a vida é muito curta para ser pequena. Essa frase diz muito, porque nós seres humanos temos essa sede de transcender essa realidade, de não ficar parado no tempo e no espaço, de saber que eu nasci para algo muito maior, que eu nasci para algo que não é fim, que não tem fim em si mesmo. Eu tenho que tornar minha vida grandiosa. Quando nós olhamos para as coisas à nossa volta, as coisas em si não têm escolha. Por exemplo, a árvore não escolheu nascer daquela maneira, ela não pensa e não tem consciência de que ela está ali. Eu, Kleber, tenho consciência e escolhi estar aqui neste momento, gravando esse vídeo, fazendo essa reflexão. Essa é uma escolha minha. Dessa maneira, o ser humano pode escolher. Essa capacidade de escolher e de satisfazer, essa capacidade que o ser humano tem, essa liberdade de escolher, é que que impulsiona todo o sentido da vida. Creio que descobrir o sentido da vida é algo muito pessoal e é uma tarefa muito difícil. Cada um deve descobrir por si próprio qual é o sentido da sua própria vida, para qual aquilo nasceu e o qual aquilo que foi chamado. A vocação, o chamamento, a vida, a esse algo transcendental é muito maior do que nós podemos dizer. Há uma outra frase que diz o seguinte: se eu não tenho algo pelo qual vale a pena morrer, não vale a pena nem mesmo viver. Né? Então, para nós não basta simplesmente viver. Eu tenho que ter algo pelo qual eu possa dar a minha vida por aquilo, que eu possa transcender, que eu possa sentir-se realizado. Eu acho que a frase sentir-se realizado é descobrir qual que é o seu papel aqui na Terra, para aquilo que você foi chamado aqui na Terra. Para nós cristãos, aqueles que acreditam em Deus e que seguem a religião católica, sabem muito bem que o sentido da sua vida está em viver conformidade com a vontade de vida, com a vontade divina, em aceitar as inspirações que Deus colocou no coração do ser humano. Está aqui a chave para a compreensão do sentido da vida para o cristão: viver em conformidade com a vontade divina, sabendo que Deus não coloca e não nos pede algo que nós mesmos não possamos ter força para realizar.
Descobrir o sentido da vida, descobrir para aquilo que nós nascemos, é a tarefa fundamental da nossa vida e da nossa existência. E como eu disse, é uma tarefa muito particular. Cada um pode dizer e cada um deve saber pelo qual foi chamado. Não se trata simplesmente de cumprir uma tarefa de casa, é uma decisão para uma vida toda. Nós só nos sentimos felizes, só nos sentimos realizados, só encontramos a vida verdadeira ou só encontramos a felicidade que nós tantos procuramos quando nós descobrimos esse sentido que dá razão à nossa existência humana. Descobrir o sentido da vida é justamente isso. Descobrir o que dá razão à nossa existência humana. O ser humano como ser pensante, o ser humano como ser cognitivo, ele pode pensar acerca da sua realidade, pode refletir acerca da sua história. Dentro das teorias de Karl Marx, uma coisa que me chamou a atenção. Ele diz que o ser humano ele pode livrar-se das correntes históricas ao qual ele nasceu. Eu nasci num determinado momento histórico, eu nasci numa determinada com uma determinada consciência histórica e que a sociedade, de certa forma, me determina, me molda como ser humano. Porém, eu posso quebrar com tudo isso, romper a história e estar acima dessa história. É isso que é o sentido da vida. Eu não me moldar a um quadrado, eu saber que eu sou muito maior do que o momento histórico que eu vivo, o momento social onde eu estou vivendo, o local social onde eu estou vivendo e a sociedade onde eu estou vivendo. O Papa Francisco, na Jornada Mundial da Juventude, ele falou o seguinte: jovens, não canseis em nadar contra a corrente. Nadar contra a corrente é descobrir o sentido da vida. É descobrir pelo qual é não ir pelo senso comum. E descobrir que, diante de tantas coisas que são me apresentadas cotidianamente, de maneira igual, reafirmando uma certa ideia, eu posso ser contrário àquilo se eu quiser, eu posso ir contra aquilo se eu quiser, claro, sempre partindo de uma reflexão pessoal e individual. Nós, seres humanos, nascemos para muito mais. Nós não nascemos para uma vida pequenina, nós não nascemos para uma vida tão banal. Nós não podemos esperar a vida passar até ela acabar. A vida tem um fim, e esse fim não pode extinguir-se. Portanto, descobrir o sentido da própria vida e descobrir o sentido da sua existência é a tarefa de todo ser humano, a qual nos é imposto de modo intrinsecamente. Não depende do ser humano querer ou não isso, descobrir o sentido da vida. Isso é algo que está dentro de si e que sempre vai fazer com que o ser humano sinta-se angustiado, atormentado em descobrir qual é o sentido da sua própria vida. Porque para nós não basta essa vida pequena. Descobrir o sentido da vida não pode ser algo pacífico. É algo que deve ser descoberto criticamente e racionalmente. Nós, seres humanos, podemos e devemos descobrir o sentido da vida por algo que nos satisfaz e que satisfaça a nossa existência. Não estou falando aqui de um subjetivismo, no sentido de que não estou sendo hedonista, mas algo que me faça descansar verdadeiramente, que faça-me ter paz, tranquilidade. O sentido descobrir esse sentido da vida, ou melhor, o motivo pelo qual eu possa viver e traçar toda a minha vida e doar a minha vida, é a tarefa fundamental do ser humano, é a tarefa individual, não é tarefa universal no sentido que cada um deve procurar a sua resposta. É uma tarefa pela qual eu estou passando e que não é fácil muito de descobrir. Aos 28 anos, hoje sou colocado... Aos 28 anos, hoje eu sou colocado em xeque também, para tentar descobrir qual o motivo da minha existência e pelo qual eu nasci. Nós todos somos chamados a dar resposta a essa pergunta mais cedo ou mais tarde da nossa vida. Um momento, uma hora ou outra, essa questão vai nos pegar e uma hora ou outra, essa questão se tornará crucial em nossa vida, nós seremos obrigados a dar uma resposta. Para quê? Para que essa vida para quê? Para que essa vida possa valer a pena, porque ela é muito curta para ser pequena.
pessoal, sobre o vídeo de hoje. O meu celular caiu aqui no chão, por isso que eu mudei um pouco aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Curta, compartilhe, comenta, assine o canal para que quando for publicar outro vídeo você possa ficar por dentro daquilo que vai acontecer. Até o próximo vídeo, porque a vida com poesia é muito mais bela.